Porque é bom que a gente tenha uma mensagem completa, um entendimento completo de cada uma das etapas da palavra de Deus. Ultimamente eu tenho trabalhado firmemente, não sei se vocês têm acompanhado, espero que sim, mas eu tenho feito muito estudo na palavra de Deus. E eu tenho, inclusive, hoje um treinamento uma comunidade chamada Comunidade Bíblia Sem Mistérios, no qual eu estudo capítulo por capítulo, né? Então, todos os capítulos da Bíblia, eu estudo eles e comento, né? Já fiz mais de 100 capítulos, já tem lá gravados no nosso conteúdo. E é importante quando a gente começa a estudar de forma mais profunda a Bíblia, como muita coisa começa a fazer sentido. E a gente não fica somente naquela palavra vazia, rasa, mas a gente se aprofunda na palavra. E esse aprofundamento faz com que a gente entenda mais perfeitamente as ações de Deus, né? Então, por exemplo, nós vamos ler o texto hoje de Êxodo capítulo 17, a partir do versículo 8 até o versículo 16. E a gente vai entender uma questão fundamental que o Senhor tem contra os amalequitas. E aí o texto começa assim, ó. Então veio o Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu entrarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez José como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Ur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro, e assim ficaram as suas mãos firmes até o sol se pôr. E assim Josué desfez Amaleque e o seu povo ao fio da espada. E então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e relata-os aos ouvidos do Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar, o qual chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Jiré. Jeová Nissi. E disse: porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Observe que há alguns elementos aí nesse texto que sugerem que isso não era uma simples batalha. E quando a gente analisa toda a história de Amaleque, a gente percebe que realmente não era uma simples batalha. Quem era Amaleque? Eu já ministrei isso na igreja. E Amaleque, ele é um filho de uma das concubinas de um filho de Esaú. Então ele é filho de uma concubina de nome Timná. Timná tinha um desejo muito grande de entrar para a família de Abraão, porque Abraão tinha um nome muito forte em Canaã. Abraão era muito respeitado. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Esaú e Jacó. Como ela não teve espaço, ela foi contemporânea de Jacó e de Esaú. Como ela não teve espaço com nenhum dos dois, então um dos filhos de Esaú a tomou, Timná, que era uma princesa, inclusive, da terra de lá de Canaã, e a tomou como concubina, e ela aceitou para fazer parte daquela família, ser concubina de um dos filhos de Isaac, que era Esaú. Porém, o filho desse relacionamento é justamente Amaleque. E ele não era reconhecido porque as concubinas, os filhos das concubinas e as próprias concubinas, elas não tinham direito à herança. Elas não tinham direito à herança. E por isso havia uma revolta muito grande daquela geração de Amaleque contra a geração de Jacó, de Isaac, de todos eles por conta disso. Então Amaleque se tornou um inimigo do povo de Deus, se tornou um inimigo de Jacó. Até porque já havia a geração de Esaú, que era uma geração que guardava, apesar de Esaú e Jacó terem
feito a sua paz, a paz entre eles, mas Esaú principalmente, ele não era uma pessoa temente a Deus, né? Então ele não era uma pessoa que estava debaixo da direção de Deus. Então Amaleque se levanta como um grande inimigo do povo de Deus, e essa ascensão acontece justamente no momento em que esses descendentes de Amaleque e seus descendentes resolvem atacar o povo de Israel na caminhada desse povo para a terra prometida, né? Esse texto aqui já relata um momento onde Moisés, juntamente com 600 mil homens que saíram do Egito, caminhavam na direção da terra prometida. E aqui, queridos, nós vemos outro sinal muito forte de que essa batalha não era uma simples batalha do campo físico ou familiar ou de herança propriamente dita, mas aqui era de fato uma batalha espiritual. Que é quando, no versículo 12, a palavra de Deus diz que as mãos de Moisés eram pesadas, versículo 11, que diz: acontecia que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Ou seja, você percebe aí que há um elemento claro de que na verdade era uma batalha espiritual. Então, dentro disso, a gente pode fazer algumas análises importantes nesse texto e aplicar na nossa vida. A primeira análise importante é o seguinte, é que Amaleque, ele representa duas coisas. A primeira coisa, ele é uma representação do próprio adversário de Satanás no caminho do povo de Deus. Aquele adversário que se interpõe durante a caminhada do povo de Deus rumo às suas promessas. Então, queridos, Amaleque, ele funcionava, ele tinha essa tipologia, ele tinha essa representação no texto bíblico. Ou seja, a gente percebe que Amaleque, ele era uma figura demoníaca que surgia no meio do caminho para impedir que os projetos do Senhor fossem concluídos. Fossem concluídos. Então, dentro desse primeiro aspecto aí que a gente percebe, a gente vê uma coisa fundamental, que é preciso ter um tipo de atitude diante dessas situações. Eu não sei quem de vocês, de vez em quando, eu sei que muitos passam por isso, pessoas que estão rumo a um propósito de Deus, rumo a uma promessa de Deus, e vem sempre alguma coisa no meio do caminho e impede. Você está começando um processo de prosperidade, você está começando bem no seu casamento, e aí vem alguma coisa e interfere. Você está criando, às vezes, os seus filhos da presença do Senhor, e vem o inimigo e tenta roubá-los da presença do Senhor. Você tem um processo acontecendo na tua vida, e aí você percebe que aquilo para, que aquilo bloqueia, que aquilo ali estanca. Nós estamos vivendo, por exemplo, um momento hoje mundial que eu acredito que é um momento onde não só a nossa igreja está passando por essa luta, mas muitas outras igrejas têm vivido essa dificuldade de que a gente quer avançar, mas a gente percebe que existe ali algo que está tentando travar, que está tentando bloquear. E esse algo, ele atua, queridos, às vezes de uma forma que a gente não vê. Atua na mente das pessoas, atua no coração das pessoas, atua na vontade das pessoas, e quando não consegue mexer em nenhuma dessas áreas, começa a atuar também no bolso das pessoas. Começa a atuar na área financeira, na área material, porque se tem uma coisa que bloqueia, que faz com que a gente desanime e pare, é justamente quando mexe na área material, na área financeira. A área financeira é algo que desanima muito as pessoas, mas não é só isso. Quando você mexe na área financeira, há uma série de outras consequências. Vou citar um exemplo. Estudos relatam que mais de 70% dos casamentos eles são destruídos por problemas financeiros. Os casamentos mais acabam por problemas financeiros do que por problema de infidelidade, por exemplo. Ou por problema de gênio dos cônjuges. Então o problema financeiro é o maior destruidor de casamentos que existe. O problema financeiro é o maior destruidor da paz das pessoas que existe. O problema financeiro é o maior destruidor de uma série de situações nas quais as pessoas são expostas. É claro que esse não é o único, existem outros também. Mas eu citei esses como exemplo.
Porém, queridos, quando o inimigo ele procura agir na nossa vida, ele vai agir tentando ver qual é a área que existe maior fragilidade em cada um de nós. E aí a gente percebe esse espírito de Amaleque que às vezes entra na nossa casa, esse espírito de Amaleque que às vezes entra na igreja, esse espírito de Amaleque que às vezes entra no nosso trabalho e atrapalha a nossa caminhada dentro do trabalho, as pessoas que não conseguem crescer, pessoas que têm muita inteligência, por exemplo, e não conseguem passar em concursos públicos, não conseguem prosperar, não conseguem gerar. Isso tudo é a presença do espírito de Amaleque impedindo que a promessa de Deus seja cumprida. Mas observe uma coisa, Moisés nos ensina algo muito poderoso. Moisés, quando percebeu que o espírito de Amaleque estava vindo, a Bíblia diz assim, versículo 8, então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. E por isso disse Moisés a Josué, olha só, essa palavra aí, disse Moisés a Josué, quem era o varão de guerra de lá de Israel? Quem era o general? O general era Josué. Josué, a primeira coisa que você deve fazer, queridos, quando você percebe que tem um espírito de Amaleque tentando se aproximar da tua vida, da tua casa, da tua família, das tuas promessas, é procurar o seu general de guerra. O nosso general de guerra é Cristo. O nosso general de guerra é Jesus. Nós precisamos, nessa hora, queridos, buscar a face do Senhor. Porque quem peleja nossas batalhas espirituais não somos nós. O Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. E a batalha espiritual, ela acontece nesse nível de anjos. São anjos de Deus contra anjos do inferno, que são os demônios. A batalha acontece nesse nível. Aqui, queridos, é importante a gente frisar que quando Moisés chama Josué, a primeira coisa que ele faz é chamar Josué. Ele chama Josué, ou seja, ele fala sobre o projeto do diabo para o general de guerra e diz assim, ó, escolhe os melhores homens, né? Escolhe os melhores homens e peleja contra Amaleque, que amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Qual foi agora a atitude de Moisés? A Bíblia diz que Moisés entrega a sua luta na mão do general de guerra e vai para o cume do outeiro. O que é que ele vai fazer no cume do outeiro? No cume do outeiro ele vai orar. Ele vai orar. E nesse processo, a Bíblia diz que enquanto ele estava com as mãos erguidas, Amaleque, Israel prevalecia. Quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Então a gente percebe aí mais outro elemento de uma batalha espiritual. Toda batalha espiritual, ela não pode ser vencida no campo físico, ela não será nunca vencida no campo físico. Quando você abre 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, você vai ler o seguinte, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Observe como você pode aplicar isso ao texto de Amaleque, ao texto que está lá em Êxodo capítulo 17. Quando você entende que a sua luta, as armas que você utiliza nessa luta, não são as armas que estão aí no mundo, mas são o quê? A oração, a intercessão, o jejum, o tipo de atividade na qual essa sim, você pode invocar a presença do Senhor, você pode invocar em Deus que Ele entre com providência, que envie anjos a seu favor para destruir tudo aquilo que interfere, que se interpõe no caminho da sua promessa. Isso você estabelece como algo vitorioso para a tua vida. É assim que se derruba Amaleque, é assim que se derruba o espírito de Amaleque. O espírito de Amaleque, quando se percebe, a primeira coisa é buscar o Senhor, irmãos. Buscar o Senhor e colocar nas mãos dele a batalha. A segunda coisa é manter-se firme em oração. Mas essa oração precisa ser uma oração perseverante. Porque a grande questão da dificuldade da perseverança é o cansaço. Porque perseverar cansa. Perseverar desgasta. Perseverar faz com que muitas vezes você não veja resultado
né? Não veja o resultado, você não vê a coisa acontecer. Às vezes a coisa vai lentamente. Mas só que nesse fazer ir lentamente é que o inimigo muitas vezes se utiliza para poder nos enfraquecer. E aí que a Bíblia fala nesse capítulo, nesses versículos aí, ó, destruindo conselhos. Conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, quando você estiver numa batalha de oração, numa batalha espiritual, não ouça palavras como desista, não ouça palavras como não vai acontecer, não ouça palavras negativas, porque esses são esses conselhos que vão de contra ao conhecimento de Deus. O que a palavra de Deus diz que acontece é o seguinte, é que toda vez que Moisés estava com a mão levantada, havia um progresso. Então havia um progresso. Às vezes a gente não enxerga esse progresso, mas está havendo um progresso. Está havendo um progresso. Às vezes a gente não consegue enxergar porque os passos são lentos, a caminhada é lenta, mas está havendo um progresso. Porque às vezes Deus ele faz limpas, ele faz purificações, ele faz remoções, ele escolhe aqueles a quem ele vai levar para aquele caminho para a terra prometida. Precisamos sempre lembrar disso, irmãos. A história nos conta a história da Torá, os 5 primeiros livros da Torá, que conta a história da conquista da terra prometida, da caminhada de Israel pelo deserto, da história que começa desde a criação do mundo até a chegada deles até Canaã, é fundamental. Por quê? Porque aquilo dali conta a jornada da vida da gente. É a jornada da vida de cada um de nós. Não serão todos que chegaram lá. Não são todos. E a Bíblia diz, irmãos, que só chegaram 2. Mas quem serão esses 2? Esses 2 seremos sim nós e vocês. Só 2, pastor, o senhor falou, na época foram 2. Depois chegaram a geração seguinte, mas foi aquela geração que não aprendeu. A Bíblia fala em Romanos capítulo 15, versículo 4, que tudo que foi escrito para o nosso ensino dantes foi em Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, diz que versículo 1, diz que essa história que eles morreram no deserto foi deixada ali para o nosso ensino, para que nós aprendamos a aprender com eles para não ficarmos prostrados no deserto como eles ficaram. Mas ali Moisés entendia o que estava acontecendo. E durante aquele processo, durante aquela batalha, ele sabia que ele precisava ficar de mãos erguidas. Mas a segunda coisa, ou a terceira coisa que ele nos ensina naquele texto ali, é que ele cansou. E na hora de cansar, irmãos, ele contou com os companheiros. É por isso, querido, que a Bíblia fala do cordão de 3 dobras. Porque é melhor estar sempre com outras pessoas ao lado. É por isso que a igreja é importante. É por isso que congregar é importante. Hoje eu ouvi uma coisa muito forte de um pastor. Ele dizia o seguinte, aquele que não congrega está pecando. Aquele que não congrega está pecando. Porque congregar é algo que sempre foi da vontade de Deus. Existem pessoas que pregam igreja sem congregar. Não existe isso. Igreja é unidade, igreja é comunhão, igreja é todos juntos, eclesia significa comunidade dos chamados para fora. É comunidade, não existe igreja sem congregar, não existe igreja em casa, não existe, que eu falo, igreja em casa, que eu falo a pessoa que não congrega em lugar nenhum. Não estou falando nessa situação específica que a gente está vivendo. Não existe isso, irmãos. Crente sem igreja, crente sem congregação, não está em pecado, porque precisa de comunhão. O fortalecimento se dá aí. E é nessa hora que a gente vê quando Ur de um lado e Arão do outro ajudam Moisés a permanecer firme. Porque existe uma outra coisa também, irmãos. O líder precisa da igreja. O líder, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não posso caminhar nesse ministério sem você. Sem você. Nós não podemos negligenciar essa informação, negligenciar essa situação. Nós precisamos uns dos outros. A igreja é isso, é um fortalecendo o outro. É na hora que um está fraco, o outro vem e fortalece com uma palavra, com uma oração, com um momento onde nós estejamos juntos. É a coisa que a gente aprende. Mais uma coisa que a gente aprende nesse texto. Agora, eu quero falar sobre a segunda coisa que representa Amaleque. Além de representar o próprio Satanás, porque ele foi criado Satanás foi criado, Deus criou Satanás lá no céu. Deus criou Satanás lá no céu, ele era um querubim de alto grau, de alta hierarquia, era o líder do ministério de louvor lá do céu. É por isso que o ministério de louvor precisa ter muito cuidado mesmo, precisa ter uma vida de consagração.
E ele foi expulso do céu justamente porque ele teve o mesmo problema de Amaleque. Ele perdeu, ele queria aquilo que Deus tinha destinado para os homens. E por isso ele foi expulso do céu. E aí, tudo que ele faz agora é o quê? Tudo que Satanás quer. O que é que a Bíblia diz? O que é que Jesus fala sobre o que Satanás fala? Roubar, matar e destruir. Então o objetivo de Satanás é sempre um só: roubar os nossos sonhos. Roubar os nossos sonhos. A primeira coisa que Satanás quer fazer em nossas vidas é essa. Amaleque representava isso, ele era o ladrão de sonhos. Ele era aquele que estava roubando o sonho do povo de Deus de alcançar a bênção, a terra prometida, aquilo que Deus já tinha colocado no coração dos filhos de Israel, no coração do povo que estava caminhando, lutando numa batalha muito grande para poder vencer. E para que eles chegassem lá, era necessário que eles permanecessem sonhando. Amados, sonho é uma coisa que a gente nunca pode deixar de ter. Os homens, todos os homens da terra, o mundo progrediu, cresceu e hoje é o que é hoje. A nossa civilização, os inventos, as criações, as cidades, as nações, tudo existe por causa de sonhos. São sonhos. São sonhos, pessoas que sonham. Grandes igrejas são sonhos. Tudo isso é resultado de sonho. Então, a humanidade ela consegue alcançar o projeto, o sonho, o propósito de Deus quando ela sonha. E nós não podemos deixar de sonhar. Nós não podemos permitir que Amaleque entre tentando roubar os nossos sonhos. Não podemos deixar de lembrar que quando nós começamos esse trabalho aqui no ano de 2011, nós tínhamos um sonho de uma construção de uma grande obra, que nós tínhamos uma igreja que nós queremos edificar. Foram muitas, tem sido muitas lutas, tem sido grandes batalhas, mas eu creio verdadeiramente que Deus é conosco. Amém. Que Deus é conosco e que todos aqueles que um dia saíram, mas que pertencem a esse sonho de Deus, Deus um dia vai trazer de volta. Deus vai trazer de volta. Aqueles que não são para estar, que eles não estejam. Mas Deus vai fazer congregar um povo que vai fazer a diferença nessa cidade. Deus vai fazer congregar um povo que vai gerar uma grande obra nesse local aqui chamado Cabula, nessa cidade chamada Salvador, no qual o nome dele será glorificado. Amém. Oh, desculpem. Me engasguei. E nós nunca devemos parar de sonhar. Você nunca deve parar de sonhar com isso. Talvez você olhe para o lado, às vezes a gente chega no culto de domingo e às vezes a gente vê que as cadeiras ainda não estão do jeito que a gente gostaria de estar, que não tem a quantidade de pessoas, mas Deus já tem um povo separado e esse povo vai chegar, porque nós vamos trabalhar. Nós vamos trabalhar para caminhar sem murmurar, sem reclamar. As dificuldades sempre virão, mas nós vamos estar ali com a cabeça erguida. E essa bênção que virá sobre a casa do Senhor virá sobre a tua casa. Amém. Essa bênção que virá sobre essa prosperidade, essa grandiosidade, esse crescimento, essa realização desse sonho que vai ser gerado dentro da igreja, vai ser também gerado na tua casa. Você crê nisso? Diga amém. Vai ser gerado na tua casa, vai ter gerado na sua família, a sua família toda vai estar aos pés do Senhor. Você será curado, se você tiver enfermidade, Deus vai libertar você dessa enfermidade. Você vai prosperar financeiramente, você vai ter todas as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Você precisa crer nisso. Você precisa ter essa convicção, ter essa certeza. Você precisa saber de que Deus tem trabalhado de uma maneira para que na nossa vida as bênçãos dele venham de forma grandiosa. Então, Amaleque também representa o ladrão de sonhos. Ele tem essa tipologia de ser o ladrão de sonhos, porque o sonho era a terra prometida. Cada um de nós tem uma terra prometida. Cada um de nós tem uma bênção para ser alcançada. Cada um de nós tem um projeto que Deus já preparou no coração dele para poder ser liberado em nossas vidas. O que nós precisamos é estar firmes e certos de que na hora certa o plano, o projeto de Deus vai se cumprir. E o que a gente precisa estar é firme, sabendo, irmãos, sabendo que as nossas batalhas, quem vence e quem luta, não somos nós. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 37, que em Cristo somos mais do que vencedores. Então é em Cristo que somos mais do que vencedores. Não é em nossas forças, não é em nossa energia, não é em nossas capacidades, não é em nossas
digamos assim, sabedoria. Não é aí, é em Cristo. É na palavra, é no amor, é na oração, é no jejum, é nas disciplinas espirituais, é na meditação da palavra, é na vida com Deus, é na sua comunhão, é no seu ministério, é você exercendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus estabeleceu para a tua vida. É você participando das células, se envolvendo nas células. É agora a Universidade da Vida está chegando, eu quero começar domingo a Universidade da Vida. É você participando, você que não fez ainda a Universidade da Vida, participe da Universidade da Vida. Eu vou ligar amanhã para todo mundo que não fez, eu quero a sua participação lá. Vou ligar, vou inscrever você, porque eu sei que a Universidade da Vida vai ser uma bênção na tua vida, vai ser transformador, vai ser impactante, vai ser modificador, vai ser uma nova etapa, e você precisa crer nisso. E você precisa tomar posse disso, porque a Universidade da Vida transforma. Por que transforma? Porque é a palavra de Deus gerando vida em nossas vidas. A Universidade da Vida é algo maravilhoso. Você também vai convidar pessoas para fazer parte da Universidade da Vida. Ela é aberta, você pode convidar quem você quiser, você pode participar. E se você estiver firme e forte nesse propósito, Deus vai honrar a tua casa, vai honrar você. Porque a Universidade da Vida é tremendo, irmãos. O encontro é tremendo, tudo que acontece é transformador, é impactante, muda realmente a nossa vida, a gente passa a ver Jesus de outra maneira, a gente passa a ver a nossa fé muito mais fortalecida, muito mais presente, muito mais forte. Então você vai fazer parte. Você vai participar das células que são segunda-feira. Todas as células estão acontecendo segunda-feira, somente a dos jovens, que eu acho que não estão acontecendo, mas vão voltar a acontecer em nome de Jesus. Ou se tiverem, me perdoe se eu falei alguma coisa errada. Seria amanhã, espero que seja amanhã, espero que novamente você não perca esse fervor de fazer a vontade de Deus. Eu sei que as lutas vêm, os problemas chegam, as dificuldades chegam, mas você não pode desistir, você não pode baixar a guarda, você não pode. Isaac, bote o fundo aí, música de fundo aí. Então você não pode baixar a guarda, você não pode temer o inimigo, você não pode parar, você não pode parar. Não deixe que nada impeça de que tua bênção chegue. Permaneça firme e forte, que o Senhor tem uma grande obra para realizar na tua vida. Deus tem promessas para liberar sobre a tua vida. Deus tem promessas. Amaleque quer roubar os sonhos, mas não deixe ele roubar os sonhos. Não deixe que ele invada o seu território. Não deixe que ele invada a sua geografia. Essa geografia aí tem anjos. Lembre-se, quando você estiver passando por dificuldade, clame ao Senhor, que ele envia anjos. Ele envia o general de guerra. Ele envia os anjos de batalha para poder impedir que Amaleque tenha algum tipo de prosperidade, algum tipo de propósito com você. Mas você também não deixe, não baixe a guarda, não deixe de fazer a sua oração, não deixe de fazer o seu clamor, não deixe de estar servindo a Deus, não deixe, permaneça firme e forte no seu ministério. Se o seu ministério é de louvor, que seja o de louvor. Se o seu ministério é da palavra, que seja o da palavra. Se o seu ministério é profético, que seja o profético. Se o seu ministério é de ensino, que seja o de ensino. Se o seu ministério é de limpeza, que seja o de limpeza. Seja lá qual for o seu ministério de administração, que você administre. Mas não deixe Amaleque roubar o seu sonho. Não deixe Amaleque tirar a bênção das tuas mãos. Não deixe Amaleque remover aquilo que Deus já te deu. É tempo de restituir. É tempo de levantar um clamor de vitória na fé, na certeza de que Deus vai fazer uma grande obra. Uma grande obra. Não deixe que ele venha roubar o seu sonho. Amém? Vamos orar. Vamos erguer agora a nossa voz em clamor. Continue aí. Vamos erguer as nossas mãos agora como se fôssemos Moisés. Como se fôssemos Moisés. Se coloque agora você como se fosse Moisés. Coloca tuas mãos no alto aí na tua casa. Coloque tuas mãos para cima aí onde você estiver. E comece a clamar ao Senhor. Comece a pedir a Deus para entrar com a providência. Para entrar com a unção. Para entrar com a mudança, com a transformação. Para dizer para Amaleque: recue.
Atue agora, Amaleque, em nome de Jesus. Eu decreto a sua derrota. Amaleque, eu decreto agora a sua derrota. Eu decreto a sua derrota na vida dos teus filhos da igreja. Eu decreto a sua derrota na vida aqui da minha casa, na igreja, nas casas dos teus filhos. Toda a ação do diabo hoje para roubar os sonhos está anulada, cancelada e desfeita. Amaleque, seu projeto foi desbaratado. Você não tem mais nenhuma autoridade, Senhor. Eu te peço aqui agora, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que tu entres, Senhor, com o teu poder, com tua graça, com a tua unção e vai até, Senhor, cada casa, cada filho, cada pessoa que está assistindo, ó Pai, participando e adorando a Ti, Senhor, nesse culto aqui, Senhor. E traz, Senhor, a centelha da certeza de que Tu estás transformando a situação na casa deles, mudando a história, removendo e tirando todos os bloqueios, todos os impedimentos. Amaleque, você perdeu. Senhor, mais uma vez o Senhor venceu. Declare e diga assim: eu te agradeço, Senhor. Onde você estiver aí agora, diga assim: eu te agradeço, Senhor. Mesmo sem tocar, eu sei que eu já recebi a minha vitória. Mesmo sem ver, eu sei que a minha vitória é certa. No nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então que Deus abençoe vocês. Amém, queridos? Que o Senhor possa, assim, te dar um fim de noite abençoado. Daqui a pouco eu vou estar no YouTube novamente. Eu botei um link lá no nosso grupo, certo? Esse link eu vou estar ministrando um estudo. Esse é um estudo que você não sabe, eu sou coach, também sou analista comportamental. E eu vou fazendo um estudo sobre a mente de Cristo. Tá certo? Então vai estar no YouTube daqui a pouco, cerca de 30 minutos a 40 minutos de vídeo. Participe. Começa às 9 horas, tá bom? É estudo, é forte, é bom. E também compartilhe, ajuda a andar esse ministério, tá certo? Então que Deus abençoe, no nome de Jesus. E até durante a semana aí, eu acredito que amanhã o pessoal da liderança, eu vou ter um bate-papo com vocês, certo? Vocês já fiquem atentos aí que eu vou mandar o link, qualquer coisa me avisa se não puder. E até o próximo culto domingo. Meu desejo é fazer pessoalmente, fazer presencial, mas parece que houve um prorrogamento desse lockdown e caso isso se confirme, a gente fará online novamente. Tá certo, amados? Então que Deus abençoe, no nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Um beijo no coração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.